Números, capítulo 6, versículo 22 a 27. O modo de abençoar os filhos de Israel. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Meus irmãos e minhas irmãs, veja quanta palavra de maravilha. Veja quanta palavra de doçura nas passagens das Escrituras Sagradas. Meus irmãos e minhas irmãs, onde aqui nesta passagem de Números, do capítulo 6, versículo 22 a 27, que Deus fala sobre o modo de abençoar os filhos de Israel. Que maravilha, meu Senhor! Que maravilha, minhas irmãs e meus irmãos! Que maravilha, meu Senhor e minhas senhoras! Que maravilha! Quando o Senhor fala nestas palavras, o modo de abençoar os filhos de Israel, ele dá uma determinação ao seu escolhido naquela geração, para que fosse repassada àquelas pessoas como seria a bênção de cada. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, toda a determinação que o Senhor nos concedeu e nos concede desde aquela geração até a geração de hoje, e gerações virão. Veja que é por estatuto perpétuo, porque o Senhor, ele não muda nada. Depende muito de cada um de nós, do mesmo jeito que foi feito naquela geração. O Senhor não mudou as suas determinações para com cada um de nós, para cada um de nós, porque nós somos a maior preciosidade da face da terra diante do Senhor. Nós, meus irmãos, seres humanos, homem e mulher, somos a maior preciosidade na face da terra diante do Senhor. Então, meus irmãos, o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor não esquece de nós, seres humanos, criação dele. Não esquece de cada um de nós. Cada um de nós já temos as determinações na face da terra. O nosso nome, meus irmãos e minhas irmãs, já está lá escrito. Todos que nascem, o nome vai para o livro da vida. O nome vai para o livro da vida, meus irmãos e minhas irmãs. Pensem nisso. Então, diante de tudo isso que o Senhor determinou naquela geração, para dar bênção aos filhos de Israel, hoje, nesta geração em que nós estamos vivendo, também, meus irmãos e minhas irmãs, depende de cada um de nós.
depende de cada um de nós nos mantemos diante das suas determinações, para que andemos e andamos em pureza, em amor, no caminho da vida, no caminho da realidade, e com nossas almas em santidade, com as nossas almas em alegria perante o Senhor, porque nós estamos vivendo, quando acontece, nós estaremos vivendo de acordo com o Senhor nos determina. Então, as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes estarão ligadas diretamente ao Senhor. Por quê? O Senhor nos dá esta liberdade. O Senhor nos dá este privilégio. Nós, seres humanos, a maior perfeição de Deus Altíssimo na face da terra. Nós, seres humanos, homem e mulher, somos a maior perfeição de Deus Altíssimo na face da terra. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Não diga nunca a si próprio que não existe o Criador, que não conhece o Criador, pois Ele está sempre contigo, juntinho de ti, juntinho de cada um de nós. Cabendo que a cada um de nós nos dá esta abertura para que Ele permaneça diante dos nossos corações, das nossas almas e nossas mentes. Meus irmãos, porque o Senhor, Ele dá liberdade de escolha. Ele dá liberdade de escolha para cada um de nós. Por quê? Ele nos fez para que nós vivemos livres. Livres diante das suas determinações. Livres seguindo as suas determinações. Diante de tudo que Ele determina e seguindo as suas determinações. Livre para poder andar diante das suas determinações. E também nos deu a livre escolha de caminho, de seguimento. Mas só existe um. Nós todos sabemos. Todos nós, ser humano, na face da terra, só existe um caminho, que é o caminho da vida, o caminho do amor, o caminho da pureza, o caminho do Senhor. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que estas palavras que estão na passagem de Números, do capítulo 6, versículo 22 a 27, que o Senhor nos fala sobre a bênção aos filhos de Israel. Meus irmãos, o livro está aberto. Procura ler, meus irmãos, para que se alimente desta doçura. Procura ler, meus irmãos. Meus irmãos, as nossas almas elas vão ficar tão felizes, tão agradecidas a nós mesmos, quando nós nos alimentamos das palavras do Senhor. Nossas mentes, nossos corações, estaria a todo momento passando durante o dia a dia, todas as batalhas, mas estará ali, firme, segura, porque diante do Senhor, ela está concedida sob sua proteção. Veja, meus irmãos, quando nós temos este conhecimento, não decaímos tão fácil. Não. Porque acima de tudo está o amor. Acima de tudo está o amor. O Senhor é o dono do amor. O Senhor é o dono dessa criação que nos concede em vida, que nos concede em pé, em altura, para que nós conseguimos lutar e ter a nossa vitória.
Meus irmãos e minhas irmãs, Ele não nos deixou. Não nos deixou. Porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto, 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 que o Teu Espírito Santo está em nós a todo momento, batendo em nossos corações, em nossas mentes e as nossas almas, pedindo-lhe, deixa-o entrar. Pedindo-lhe a cada um de nós, deixa-o entrar. Ela se alegra, se satisfaz, se alimenta quando o Senhor, o Espírito Santo, nos entra no nosso corpo, a nossa alma. Ela se sente em alegria, ela se sente em felicidade, em pureza, em amor. Veja, meus irmãos, quanta mudança nos faz quando nós sentimos esta presença diante de nós, de cada um de nós. Pense nisso, meus irmãos. Pense nisso, minhas irmãs. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as escrituras, meus irmãos. Conheça mais o nosso Criador. Conheça mais o nosso poderoso, o Senhor do universo, o Criador do céu, da terra e do mar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pense nisso, meus irmãos e minhas irmãs. Siga as Escrituras. Deus abençoe a todos.